Olá, meus lobinhos e minhas lobinhas, tudo bem com vocês? Nick na voz aqui, mais uma vez, e vamos para mais um encontro da geopolítica. Passou tanto tempo que eu até cortei o cabelo. E galera, só retomando um pouquinho, na aula passada, 2 semanas atrás, aproximadamente 15 dias, nós tivemos o nosso primeiro encontro, onde a gente discutiu alguns conceitos básicos da geografia, onde a gente teve o basicão da geografia. A gente discutiu alguns temas, alguns conceitos, alguns quesitos que vão ser muito importantes para a gente, tanto na geografia, mas principalmente na geopolítica. Hoje a gente vai dar continuidade a isso. Hoje nós teremos a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre mapas. Essa nossa segunda aula está dentro desse contexto do basicão da geografia. E aí, galera, só tocando em alguns pontos, essas duas primeiras aulas, elas são muito importantes. Para alguns desses conceitos, essas ideias, estão muito bem concretizadas na cabeça. Só que é importante a gente retomar o básico, rever, mostrar, aprender para quem não sabe, ensinar, porque sem essa base a gente não vai conseguir avançar. Se a gente não entender os conceitos básicos da geopolítica, se a gente não entender sobre mapas, a gente não vai ter como entender sobre a saída do Reino Unido do Brexit, por exemplo, o conflito da China com Taiwan, as questões que envolvem a América Latina, os conflitos da Rússia com a OTAN, com os Estados Unidos. Então, é importante esses encontros para a gente nivelar o nosso conhecimento, para a gente partir do mesmo ponto. Tudo bem, galera? E aí, prosseguindo, hoje nós vamos falar sobre mapas e qual que é a importância sobre os mapas, tudo bem? E primeiro, vamos à definição. Mapa é uma representação reduzida de um determinado local. O que isso significa? Que o mapa nada mais é do que uma imagem, ele mostra um lugar, tudo bem? E isso de uma forma pequena, diminuta, ok? E aí, o exemplo mais prático, mais do nosso cotidiano, é o Google Maps. Toda vez que vocês pegam no celular, entram no computador e abrem ali o aplicativo do Google Maps, ele está mostrando a sua região ao redor. Ele está mostrando o que tem ali no seu bairro, no seu trabalho. Ou seja, ele está representando numa escala reduzida, numa escala micro, numa escala de bairro, de cidade, de estado, de país, o que tem ao seu redor, aquele local, aquele espaço. Tudo bem? E aí, só antes da gente adentrar, nos nossos próximos temas, qual que é a importância de um mapa? Para que serve um mapa? Justamente para saber aonde você está e para onde você quer ir. O que tem ao seu redor? O que tem ali perto da sua casa? É uma região residencial? É uma região comercial? Ali no seu trabalho, aonde que tem um restaurante para você comer um PF para você poder almoçar perto? Você joga, por exemplo, ainda no nosso mesmo exemplo do Google Maps, você vai lá e teve um problema com o banco. Você coloca lá, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú. E todas as agências próximas, ali da onde você está, vão ser apresentadas. O que eu quero dizer? O mapa ele é importante para a gente se situar no espaço. Tudo bem? Ainda dando mais um exemplo. Lá, dia de rolê, vamos curtir, da hora, estamos ali no esquenta. Como que é que você faz para ir pro rolê? Para ir pra festinha? Você vai olhar como? Ou você vai de transporte público, ou você vai a pé, ou você vai de carro, você vai de Uber. E como que a gente faz isso hoje em dia? Você pega de novo o Google Maps, você vai pegar o 99, você vai pegar o Uber e ele vai mostrar aonde você está, aonde você quer chegar e quais são os caminhos possíveis para isso. E percebam que eu dei muitos exemplos atuais, contemporâneos, de como a gente utiliza o mapa hoje em dia. Mas a gente também pode pegar como que era no passado. A gente pode pegar a nossa própria história enquanto formação de país. Quantos portugueses saem ali de Lisboa, saem ali da Torre de Belém para descobrir, para avançar sobre o mundo, né? E aí eu coloco descobrir entre aspas, para se aventurar no planeta, para espalhar o Império Português? Eles fizeram isso com mapas. Eles sabiam, temos aqui a Europa, a gente está na pontinha aqui da Europa, está aqui Portugal de cara para o mar, e nós queremos chegar até as Índias, do outro lado. Como que a gente faz isso?
Óbvio que naquele momento, ali nos anos de 1500, 1400 e pouco, a tecnologia ainda não tinha descoberto todo o globo, não tinha descoberto tudo o que havia no mundo. Então, os mapas eles eram incompletos, tudo bem? Por causa da tecnologia. Eles tinham uma limitação tecnológica de como que era essa representação espacial. E aí eles se aventuram no Atlântico, eles se aventuram aos mares. E com isso o Império Português vai sendo formado. Eles descobrem o arquipélago da Madeira, os Açores, descobrem a parte da costa ocidental da África. E isso tudo vai enriquecendo, vai aumentando, vai definindo os mapas, vai aumentando a escala, vai descobrindo o mundo. E esse descobrimento do mundo vai ser representado através de mapas, através de cartas náuticas, que também é um tipo de mapa mais específico para navegação, tudo bem? Eles vão chegar até a terra, até a ilha de Veracruz, que no primeiro momento se achava que era uma ilha, depois se descobre que era o futuro território brasileiro ali no continente americano. E isso vai enriquecendo os mapas. E mais ainda, não fossem os mapas anteriores aos portugueses, não fossem os mapas que já tinham ali com os gregos, com os romanos, com os árabes, que já sabia como que era a Europa, como era o Oriente Médio, como era a Ásia, partes da África, os portugueses não teriam conseguido avançar. O que eu quero dizer com toda essa história? Os mapas, essa representação que a humanidade faz do espaço, que faz ao seu redor, ela vai evoluindo com o tempo. Ela vai aumentando de escala, ela vai aumentando a precisão, o detalhamento. Se vocês forem pegar, vocês vão ver que os mapas de 1500, eles são muito loucos, eles são muito diferentes do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue ver a Lua, que a gente consegue ver Marte, e isso tudo tem a ver sim com mapas. Isso tudo é uma representação de um determinado local. Por muito tempo a humanidade esteve aprisionada ali, no seu próprio mundinho. E essa escala ela foi aumentando, foi ganhando volume, foi ganhando corpo. Tudo bem? Ali na década de 60, com a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos, essas representações de mapas, elas vão aumentando. Elas não ficam mais só na Terra agora. Elas vão para o universo, elas vão para o sistema solar. A gente consegue um mapeamento, um detalhamento do nosso redor muito grande. Não à toa, hoje em dia, todas as crateras na Lua, elas têm nome, elas estão definidas. A gente sabe onde é, sabe a profundidade, sabe o diâmetro dessa cratera. E isso tudo por causa de um aperfeiçoamento, por causa de um melhoramento, por causa de um avanço tecnológico que melhora as representações geográficas, que melhoram o detalhamento da representação de um determinado local. Tudo bem, galera? Seguindo, nós temos vários tipos de projeções cartográficas. E o que isso significa? Significa que nós temos vários tipos de mapa. E aí a gente precisa de voltar um pouquinho. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos o globo terrestre, nós temos o planeta Terra. Os mapas, eles são uma representação do mundo, eles são uma representação do espaço ao nosso redor em 2D. Só que o mundo, ele não é em 2D. O mundo é 3D, é uma esfera. Nós temos o globo terrestre, né? Nós temos essa bolinha azul, esse pálido ponto azul no universo, tudo bem? Toda vez que a gente pega o globo terrestre e vai representar em 2D, vai representar em mapa, nós sofremos uma distorção. E essa distorção, ela é natural, porque você está pegando um objeto 3D e representando em 2D. Aqui, quando a gente olha o globo terrestre, a gente não tem essa distorção. A gente consegue ver bem desenhado a África, a gente consegue ver direitinho a botinha da Itália, a Península Arábica, todos esses detalhes que a gente está acostumado com o mundo. Os grandes lagos aqui na região do hemisfério norte, aqui na América. Quando a gente vai para os mapas, quando a gente vai para a representação 2D, você tem uma distorção. E essas projeções cartográficas, essas diferentes maneiras de você representar o mundo, tentam amenizar essas distorções. Elas vão tentar equilibrar o detalhamento e a distorção sofrida. Você vai ter muitos tipos de representação. Azimutal, de Peters, de MacArthur,
Mas vocês têm que entender que essas representações, elas vão sempre priorizar alguma coisa, em detrimento de outra. Às vezes você vai priorizar a forma, ou seja, o formato, o contorno dos países, em detrimento do espaço que eles ocupam, que é, por exemplo, o mapa aqui da esquerda. Vejam só, como o mapa aqui ele está bem definido. A gente consegue ver o Brasil, a gente consegue ver o México aqui, a Península de Yucatán, aqueles grandes lagos que eu acabei de comentar com vocês. A Itália aqui, bem pequenininha, botinha, a Austrália, a ilha de Madagascar. Então, nesse mapa, o formato, o contorno dos países, dos continentes, ele está muito bem delimitado. Você consegue ver muito bem. Mas ele tem esse detalhamento em detrimento do quê? Do tamanho, do volume, do espaço que esses países ocupam. Vejam só, aqui em cima é a Groenlândia. A Groenlândia é basicamente um bloco de gelo ali no Círculo Polar Ártico. A Groenlândia é muito menor do que o Brasil. A Groenlândia é muito menor do que o continente africano. E olha o tamanho aqui da Groenlândia e compara com a África. Olha o tamanho da Groenlândia e compara com a América do Sul. É completamente desproporcional. É muito maior do que é na realidade. Mas por quê? Esse mapa ele priorizou a forma, o contorno, em detrimento do espaço, do volume, do tamanho da grandeza. Ok? Já o mapa da direita é o oposto. Ele priorizou o tamanho dos países, o tamanho dos continentes, em detrimento do formato, do contorno dos países, desses continentes. E aí, seguindo nos mesmos exemplos, olha como aqui a América do Sul não tá tão bonitinha. Como Madagascar ficou estranho, tá parecendo só uma trepinha esticada. Como a Groenlândia ficou muito achatadinha. Como aqui a gente não vê os grandes lagos que tem no hemisfério norte. A botinha da Itália fica muito difícil da gente perceber. Mas em comparação, a proporção, o tamanho dos países dos continentes aqui está muito melhor representado. Aqui a gente vê que a Groenlândia é muito menor do que a América do Sul, do que o Brasil, do que a África, que corresponde com a realidade. Isso quer dizer que um mapa está certo e o outro está errado? Não. São apenas formas diferentes de você representar a mesma coisa. Você vai ter sempre um objetivo em mente. Essa representação vai ter um motivo, tudo bem? E esse motivo pode variar. Pode ser o contorno, pode ser o tamanho, pode ser a forma, pode ser o espaço, podem ser várias coisas. E com isso nós temos muitos tipos de projeções cartográficas, ok? Nós também temos mapas temáticos. E mapa temático ele é direto ao ponto. É a representação do espaço baseado em um tema. E aí, exemplificando, fica muito mais fácil da gente entender. Esse mapa aqui, da esquerda da tela, é um mapa com os biomas do Brasil. Então, esse mapa ele não quer saber dos estados brasileiros, da economia brasileira. Então, aonde que tem fábrica, aonde que tem fazenda, aonde que tem indústria, aonde que tem comércio. Ele não quer saber aonde estão as cidades. Ele não quer saber sobre as ruas, sobre os bairros. Aqui, o objetivo desse mapa é demonstrar aonde estão os biomas brasileiros, aonde está a fauna e a flora brasileira, aonde ela se localiza. Tudo bem? E aí a gente vê delimitado por tons de cores. Então, a Mata Atlântica, a gente percebe que fica aqui no litoral brasileiro, que ela avança até o interior de Minas Gerais, até o interior de São Paulo, ali do Paraná, de Santa Catarina. E aí percebam que o bioma ele não respeita a fronteira entre estados. O bioma é natural, a flora, a fauna, ela é natural, ela não tem delimitações políticas por estados, ela simplesmente está onde está. E aí a gente consegue perceber isso com esse mapa. A gente vê aqui, por exemplo, o bioma da Amazônia, o bioma amazônico, que começa aqui desde um pedacinho do Mato Grosso, né, aqui na região norte, e sobe basicamente todo o norte do Brasil. Se a gente for ver um bioma bem pequenininho, bem específico, os Pampas Gaúcho, eles só estão no Rio Grande do Sul.
Só um pedacinho do Rio Grande do Sul, não é nem ele todo. O Pantanal. O Pantanal ele ocupa um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedacinho do Mato Grosso, tudo bem? Então aqui nós temos uma representação temática. Eu acho que o melhor exemplo ainda é o mapa aqui da nossa direita. O mapa aqui da direita, ele está mostrando a população do continente africano. E aí reparem, por exemplo, com outro mapa, aqui, com os dois. Olha aqui como é que está a representação do continente africano nos dois mapas. E olha como está nesse. Olha como mudou completamente. Olha agora como é tudo geométrico, é tudo uns quadradinhos, uns retângulos. Por quê? Aqui a representação desse mapa quer dizer o seguinte, o que mostra pra gente? Quanto maior o quadradinho, quanto maior o retângulo, maior é a população desse país. Logo, o oposto, quanto menor o quadradinho, quanto menor o retângulo, menor é a população desse país. Então, aqui de novo, nós temos um mapa temático populacional, onde a gente consegue ler, a gente consegue interpretar, a gente consegue extrair, a gente consegue entender do mapa que a Nigéria tem a maior população do continente africano. Só de olhar esse mapa você consegue saber isso. Você não precisa de ter um conhecimento prévio, não precisa de ter estudado sobre a Nigéria, sobre a África. Só de olhar o mapa você consegue perceber isso. Mais ainda, você percebe que os países mais populosos são o Egito, a Etiópia, o Congo, a África do Sul, a Argélia, o Marrocos. Isso tudo só de olhar o mapa. Em contraponto, a gente consegue perceber que os países que têm a menor população é Moçambique, por exemplo, a Eritreia, a Somália. Isso tudo só para ter no mapa. Você não precisa de ser um especialista em demografia africana. E aí, lembrando, demografia é o estudo sobre a população, é o estudo sobre o tamanho populacional. Só de olhar o mapa a gente consegue entender, consegue extrair essa resposta. E aí também a gente tem uma outra resposta, uma outra importância sobre os mapas. Eles respondem muitas coisas. Eles nos dizem muitas coisas. Não só o espaço ao nosso redor, mas como ele é. O que tem ali? Por que está ali? O que tem de especial em tal região? Por que tem tanta gente na Nigéria? Né? E isso acende, por que a Nigéria é o país mais populoso? E isso leva a outras perguntas, a outras respostas, só com um mapa. Tudo bem? Um outro ponto que é importante a gente entender são os elementos que tem dentro de um mapa. E um dos mais importantes é a legenda. E a legenda nada mais é do que os símbolos visuais, né, os símbolos escritos sobre a definição, sobre a representação de um mapa. E aí, de novo, eu trouxe um exemplo que eu acho bem bacana aqui, que é o mapa eleitoral do Brexit. E aí, lembrando que o Brexit foi a saída do Reino Unido da União Europeia, onde, de um lado, a gente tem em azul as regiões, as cidades, os locais que optaram por sair da União Europeia, e em amarelo nós temos os locais, as regiões que optaram por permanecer na União Europeia. E o que a gente consegue entender, o que a gente consegue compreender disso? E aí, de novo, você não precisa de ser um especialista no sistema eleitoral do Reino Unido. Você não precisa de ter acompanhado toda a história da União Europeia, nem toda a história do processo complexo e demorado sobre o Brexit, que a gente vai estudar quando for falar sobre a União Europeia. Basta olhar o mapa. E aí, o que esse mapa mostra pra gente? Qual que é a resposta que a gente consegue ter? A gente vê, por exemplo, que a região em amarelo, que votou por permanecer na União Europeia, está basicamente concentrada na Escócia, que é essa região norte aqui do Reino Unido, e a Irlanda do Norte. Isso a gente vê um racha muito forte, um racha muito intenso dentro do próprio Reino Unido. Quando a gente teve o resultado da votação do Brexit, os escoceses já começaram a falar, já começaram a pensar em fazer um referendo pela sua independência. Por quê? A gente olhando esse mapa, a gente vê que os escoceses votaram majoritariamente, votaram em peso, em sua maioria, por ficar no Reino Unido. Eles não queriam sair. Eles não concordam com o restante do Reino Unido. Tudo bem? E aí isso gera uma série de tensões políticas, econômicas, sociais
dentro do Reino Unido. Na Irlanda do Norte é ainda um pouquinho mais complicado. A ilha da Irlanda é uma ilha separada. Você tem a Irlanda, a República da Irlanda, e a Irlanda do Norte, que está sob o domínio da coroa inglesa, sobre a tutela do Reino Unido. Quando a Irlanda do Norte também, majoritariamente, vota por permanecer na União Europeia, isso levanta um outro debate sobre a unificação, a reintegração da ilha da Irlanda. Você ter todos os irlandeses no mesmo país, independentes e autônomos do Reino Unido. E aí, de novo, para vocês entenderem, compreenderem isso, tirarem essas respostas, você precisa de ser um especialista sobre o Brexit? Não. Basta olhar o mapa. Basta olhar o mapa com calma, com atenção, reparar na legenda e a gente consegue todas essas respostas. Tá tudo aqui no mapa. Essa resposta, ela não é escrita. Ela não tá ali falando, os escoceses votaram por ficar. Não, mas ela é visual. É algo que a gente consegue interpretar. É algo que a gente consegue extrair. Então, os mapas, eles são importantes porque eles nos dão muitas respostas. E por isso eles são tão fundamentais para a geografia, para a história, para a geopolítica, tudo bem? Por isso que vocês têm que estar ambientados, acostumados, naturalizados a ver e compreender um mapa. Tudo bem, galera? E aí, gente, de novo, o básico, ele é importante. Sem o básico, sem a base, a gente não tem estrutura, a gente não tem capacidade de construir o nosso conhecimento na geopolítica. Se os mapas são tão importantes, eles são tão fundamentais, a gente precisa saber ler um mapa. A gente precisa de estar acostumado, ambientado a ver um mapa e entender o que ele quer dizer pra gente. E com isso eu quero dizer, é importante a gente saber se orientar dentro de um mapa. Para alguns, essa parte da aula vai ser extremamente básica. Fala, pô, Nick, isso aí tô muito acostumado. E tá tudo bem, que bom que você sabe, que você tem esse conhecimento. Mas para alguns, isso é muito difícil. Nunca viu, ou não lembra, ou ficou confuso. E tá tudo bem também. A gente vai junto. Nós vamos construir isso, tudo bem? E aí, galera, estejam ambientados e saibam se orientar no mapa. E como que vocês vão conseguir se orientar dentro de um mapa? Vocês não precisam de ficar bitolados, ali presos, só a rosa dos ventos, que é o que eu vou explicar agora, norte, sul, leste, oeste. Não precisa de ser só isso. Mas, olha, pega um dia que você estiver de bobeira, estiver entediado, já zerou a lista do Netflix, não tem nenhuma treta rolando no Twitter, nenhuma polêmica no Facebook, não tem nada. Abre o Google Maps no seu celular. Abre o Google Earth, escreve ele aí na sua internet, que é esse globo aqui que eu uso, e começa a olhar, começa a ver, pesquisa, escreve alguma coisa aqui, escreve, por exemplo, a cidade onde eu estudo, onde fica a minha faculdade, Franca, aqui no interior paulista. Pega e vê, dá uma olhadinha, vê o que o mapa vai te mostrar. Olha como essa região. E aí percebam, pô, Franca é um município bem grande, né? Ele ocupa um espaço grande. Só que a zona urbana dela é pequena. E como que você percebe isso? É essa manchinha aqui. Em volta nós temos mato, resquícios da Mata Atlântica, mas principalmente atividade rural, atividade relacionada ao agronegócio. Mais ainda, percebam que Franca está pertinho de Minas Gerais. Está aqui na fronteira com Minas. E por que eu estou falando isso? Conheçam os mapas, gente. Fiquem ambientados com eles. Estejam acostumados. E com isso vocês já vão conseguir se localizar. E a melhor maneira de vocês fazerem isso, de vocês se acostumarem com isso, é olhando primeiro o bairro de vocês. A rua de vocês. Vejam que está perto. E aí, dando mais um exemplo. Eu sou aqui natural da região do Grajaú. O Grajaú é todo esse pedação aqui na zona sul de São Paulo. É gigantesco. Vai desde o Interlagos até o Parelheiros, tudo bem? Então, olhem o bairro de vocês. Então, a gente tem de um lado uma represa, do outro uma outra represa, que é a famosa represa do Guarapiranga, a represa Billings.
Na região de Interlagos, você tem o famoso Autódromo de Interlagos, tudo bem? E por que eu estou destacando esse ponto, gente? Olhem, observem, vejam como que é, estejam acostumados, deem uma olhadinha de como é a região, o bairro de vocês. E com isso, com esses recursos visuais, vocês vão conseguir se ambientar, vocês vão conseguir estar acostumado com mapas. Tudo bem? E aí, voltando, nós temos as famosas orientações geográficas, os pontos cardinais, das rosas dos ventos, que é o famoso norte, sul, leste, oeste. A região norte, a região sul, a região leste, a região oeste de um mapa sempre vai estar representada, sempre vai estar determinada por essa rosa dos ventos. Nem sempre vocês vão pegar um mapa e o norte vai estar em cima e o sul embaixo. Nem sempre o leste vai estar à direita e o oeste à esquerda. Isso tudo vai depender da orientação daquele mapa. Poderia estar trocado, poderia estar com o norte embaixo e o sul em cima. Por quê? Essa representação ela é volátil, ela pode mudar por causa do referencial. Tudo bem? Você pega uma referência, estabelece aquela referência e com isso você consegue se orientar. E por que eu destaquei norte em cima, sul embaixo? Porque sempre na nossa vida escolar a gente foi acostumado a ver, a observar dessa maneira. Mas nem sempre na vida vocês vão encontrar desse jeito. Tudo bem? Então estejam atentos a isso aqui, a essa cruz em preto e em branco que vai estar em todos os mapas. Tudo bem? E aí, para quem tem dificuldade, para quem ainda não está tão bem acostumado com essa questão de norte, sul, leste, oeste, a melhor maneira de estudar, na minha opinião, é com esse mapa. É com o mapa do Brasil e suas regiões, porque fica mais fácil de entender. Você observa o Paraná, aqui embaixo, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. E vocês entendem que essa é a região sul do Brasil? Porque a rosa dos ventos nos diz isso, que aponta, aqui para baixo, essa orientação, essa referência é sul. O oposto, porque o Pará, o Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Tocantins estão na região norte? Porque esse é o nosso referencial. A nossa rosa dos ventos mostra isso, tudo bem? E aí eu dei exemplos bem antagônicos, né? Norte e sul. Olhem o mapa do Brasil com as regiões, com a rosa dos ventos e começa a se orientar. E aí você olha, por exemplo, o estado de São Paulo, fala, deixa eu pensar aqui. O que tem a oeste de São Paulo? O que tem a esquerda de São Paulo? A gente tem ali um pedacinho do Goiás, né, que não faz fronteira com São Paulo, mas está ali. Você tem o Mato Grosso do Sul, que esse sim faz fronteira com São Paulo. Nós temos o Paraná, ali também a oeste, que faz fronteira com São Paulo. Se a gente olha sentido norte do estado de São Paulo, aí sim nós temos o estado de Goiás, nós temos ali o estado de Minas Gerais. Se você olha a leste, à direita de São Paulo, nós temos o estado do Rio de Janeiro e o próprio Oceano Atlântico. Então, estejam acostumados com isso. Peguem algo que vocês conhecem, que vocês estão habituados, que é uma referência para vocês, que vocês conseguem se localizar. E aí começa a falar, o que tem a norte? O que tem a sul? O que tem a leste? O que tem a oeste? Ok? E aí, galera, só para a gente encerrar esse ponto aqui, norte, sul, leste, oeste também tem outros nomes. É a mesma coisa, só é uma outra maneira de denominar esses pontos cardinais. E nós temos boreal. Boreal é a mesma coisa que norte. E aí nós temos a aurora boreal, a aurora do norte, as luzes do norte. Por contrapartida, a gente tem austral, que é a mesma coisa que sul. E aí a gente tem a aurora austral, as luzes do sul. A gente, inclusive, tem um paizinho chamado Austrália, que o próprio nome já tem esse austral, porque significa que são as terras do sul, que são as terras ao sul do planeta. Tudo bem? Nós temos leste, que é a mesma coisa que oriente,
oriental. E aí a gente tem o Médio Oriente, o Oriente Médio, que é o Médio Leste, que a gente tem o Extremo Oriente, China, Japão, Coreias do Sul, né? Coreias do Sul, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? E aí, juntamente, Coreias, né? A gente tem a região leste, oriental. Nós temos o oeste ocidental, o mundo ocidental, a Europa, a América como um todo, partes do continente africano, tudo bem? Então, são nomes diferentes, mas são a mesma coisa, tudo bem? Desses nomes, gente, os que vocês mais vão ver é oriental e ocidental. Esses são os que vocês mais vão ver: oriental leste, ocidental oeste. Boreal aparece às vezes e austral é muito difícil de aparecer, mas costuma de vez em quando aparecer também, ok? E aí, gente, chegando aos nossos finalmente, nós temos algumas linhas que dividem o planeta Terra, linhas imaginárias, mas que são muito importantes. Nós temos a latitude. E aí, quando a gente estiver falando de latitude, façam joguinhos de palavra. Latitude, altitude, cima, baixo, tudo bem? Subindo, descendo. Então, latitude é uma linha, é um conjunto de linhas que vai dividir o hemisfério sul e o hemisfério norte. São linhas horizontais, são linhas imaginárias traçadas a partir da linha do Equador. E aí, já respondendo, a linha latitudinal, o paralelo mais famoso que existe, é a linha do Equador. É a linha que literalmente divide o mundo ao meio, que vai dividir entre norte e sul, ok? E essas linhas, as linhas latitudinais, os paralelos, eles são sempre medidos em graus. E aí você vai ter sempre 8 graus norte, 23 graus sul, e isso varia de 0 graus até 90 graus, sendo 0 graus a linha do Equador e 90 graus a região dos polos. Então, você vai ter sempre um número de 0 a 90, acompanhado dessa bolinha, que é a bolinha de graus, e aí exemplificando, falando, te dando um referencial, uma localização, se é norte ou se é sul. Dando um último exemplo, nós temos uma linha, né, uma linha latitudinal, nós temos um paralelo muito famoso que passa no Brasil. A linha do Equador, ela já passa no Brasil ali, na região norte do Brasil, ali no estado de Roraima, para ser mais específico, além de, outros estados brasileiros. E nós temos um outro, o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, ele passa bem em cima do estado de São Paulo. Para ser mais específico, passa em cima da capital de São Paulo, sobre a região norte de São Paulo. E isso significa o quê? Que São Paulo, por estar em cima da linha do Trópico de Capricórnio, tem um clima tropical. O que eu quero dizer? Essas linhas, esses paralelos, eles, além de ajudar, na questão da localização geográfica, elas determinam como que é o clima de uma região. Quanto mais ao norte, quanto mais ao sul, é diferente a incidência solar, o quanto de sol bate. Na linha do Equador, você tem incidência solar, você tem o sol o ano inteiro, ali batendo diretão. Nas linhas de trópico, seja o trópico de Capricórnio, seja o trópico de Câncer, você tem a luz, você tem a incidência solar quase o ano inteiro. E com isso nós temos o clima tropical, que é um clima quente, que é um clima úmido, tudo bem? Isso tudo a gente consegue entender, a gente consegue compreender só por causa da localização, só por causa de uma linha. Nós temos as linhas, os paralelos, as linhas latitudinais, que vão determinar o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Ali a incidência de sol ela é muito pequena. Não à toa essas regiões do mundo são grandes blocos de gelo. Quando a gente está falando, por exemplo, da Antártida, a gente tem basicamente 6 meses de sol, que é a época do verão e da primavera, e você tem 6 meses de noite, que é a época do inverno, do outono. Tudo bem?
E aí percebam como essas linhas, elas não são só importantes para a gente ter um referencial, né, para a gente conseguir se localizar, mas como elas vão determinar o clima. E aí, determinando o clima, isso gera uma série de fatores. Quais animais que vão ter ali? Como que vai ser a sociedade que vai se desenvolver na região tropical, na região entre os trópicos, na região do Equador, na região chegando próximo aos círculos polares? Como que vai ser a agricultura desenvolvida nessas regiões? Ok, galera? E aí, as últimas linhas imaginárias que a gente tem no mundo são os meridianos e as linhas longitudinais. E aí, de novo, faça um joguinho de palavras. Longitude, nossa, é longe, vai para um lado, vai para o outro. Enquanto latitude lembra altitude, lembra altura, então cima e embaixo. Longitude lembra longe, lembra um lado, lembra um outro. E aí o que eu tô querendo dizer? As linhas longitudinais, os meridianos, são linhas verticais, imaginárias, que dividem também o mundo ao meio, que divide leste e oeste, ocidente e oriente. Então, ela também vai dividir o mundo em hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental, ok? E aí, no caso, ela vai dividir o mundo ali na lateral, na vertical, ok? Tudo bem? Essas linhas, por sua vez, elas vão variar de 0 graus até 180 graus. E aí, no mesmo exemplo, vai vir o número, a bolinha de graus e a referência, leste ou oeste. 128 graus leste, 77 graus oeste, tudo bem? E a linha longitudinal, o meridiano mais famoso que existe, é o meridiano de Greenwich. O meridiano, a linha tracejada no meio do planeta que divide Ocidente e Oriente, leste e oeste, ok? E aí percebam, galera, quando você junta latitude e longitude, você consegue determinar um local no planeta Terra. Então aqui, quando eu vim para o nosso globo, e eu pesquisei, por exemplo, Franca, mas eu posso pesquisar agora, por exemplo, Ibirapuera, né, que é o parque mais famoso que tem em São Paulo. Como que isso é feito? Como que isso é determinado? Isso aqui, gente, nada mais é do que um GPS. E aí, reparem, vocês estão vendo aqui que tem um monte de número 23, bolinha, 46, bolinha. Isso tudo aqui, gente, ele está usando linha longitudinal e linha latitudinal. Quando você pega latitude, longitude, une as duas, você consegue determinar um ponto, uma localização geográfica específica. Tudo bem? O GPS só funciona como funciona no nosso celular. Aqui no Google Earth, para eu mostrar de exemplo para vocês, por causa dessas linhas. E por que eu estou dando importância para isso? Às vezes, falando desse jeito, parece muito distante, ou que não importa, não tem relevância, não serve para nada. E tá tudo bem se você pensar assim. Para alguns, não serve para nada mesmo. E ok, gente, sem juízo de valores. Mas é muito importante. Tem uma questão prática, pragmática, efetiva no nosso mundo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O seu pedido do iFood, do Uber Eats, ele só chega até a tua casa por causa disso, por causa de longitude, latitude, porque a humanidade conseguiu decifrar o mundo a seu redor, conseguiu entender como é o mundo. E aí, com isso, a gente consegue determinar o espaço à nossa volta e como a humanidade pode explorar isso. Tudo bem? Galera, no mais, a nossa aula era isso, tá bom? Essa é uma aula relativamente mais tranquila do que a nossa primeira aula. Ela é muito mais visual do que conceitual. Então, de novo, minha recomendação: vejam os mapas, estejam ambientados com o mundo ao nosso redor, a tudo que está em volta da gente. Compreendam o que é norte, sul, leste, oeste, porque isso vai ter implicação prática. Não estude porque é importante para o vestibular,
porque você precisa de geografia para passar na escola. Não, não por isso. Entenda para você compreender o que o pessoal diz no Jornal Nacional. Quando ele está falando que você vai ter uma seca muito forte no centro-sul do Brasil. Pô, o que significa isso? Centro-sul do Brasil. Então a gente está falando, do centro, centro é o meio. Então a gente está falando desse pedacinho aqui do Goiás, um pedacinho do Mato Grosso e o sul. O que é o sul do Brasil? Pô, é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, quando a gente fala em centro-sul, e essa seca no centro-sul, está abrangendo toda essa região. Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, é importante para vocês entenderem o que as pessoas estão falando no mundo. Por que a seca que está acontecendo agora no centro-sul do Brasil, então, nesses estados que eu acabei de citar, é a maior do último século. E isso tem implicações práticas. Aonde está a produção do agronegócio, da indústria do Brasil? Aonde está a maior parte disso? No centro-sul brasileiro, nesses estados. Onde está a produção de soja do Brasil? Um exemplo, está aqui no Mato Grosso do Sul. Onde está a mineração de ferro do Brasil? Está aqui em Minas Gerais, centro-sul. E aí, quando a gente fala de uma seca no centro-sul, que você vê no jornal falando, por exemplo, sobre o Rio Paraná tá secando. Aonde está o Rio Paraná? Tá justamente no centro-sul. Aqui está o Rio Paraná, fazendo divisa entre São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Eu estou falando isso tudo, gente, para vocês entenderem, conseguirem visualizar quando falarem no jornal, no rádio, quando vocês lerem numa notícia. Tudo bem? E aí, só para a gente encerrar, para a gente fechar, vocês sabiam que o Brasil faz fronteira com a França? Vocês sabiam que o Brasil é o único país, não o único, né? Mas um dos poucos países fora da Europa que fazem fronteira com a União Europeia? Pô, Nick, você tá muito louco. Não, você tá doidão. Como que o Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico, faz fronteira com a França? Nick, você tá doidão? Eu não tô vendo a França aqui. Eu tô vendo Espanha, tô vendo Itália, tô vendo Bélgica, tô vendo Alemanha. Não tô vendo o Brasilzão de meu Deus aqui. Pois é, galera. O que a gente tem aqui na região norte do Brasil, pertinho do Amapá? A Guiana Francesa. A Guiana Francesa não é um território independente, autônomo. A Guiana Francesa é território francês. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês. O que quer dizer isso? Um departamento ultramarino francês nada mais é do que um estado. Então, a Guiana Francesa é um estado francês fora da França. Por isso que o Brasil faz fronteira, tem uma divisa com a França, com a União Europeia. Se alguém está aqui no Amapá, está aqui saindo de Macapá e quer chegar na Guiana Francesa, quando chega aqui ao Oiapoque, no extremo norte do Brasil, quando ele vai atravessar essa fronteira, ele tem que apresentar passaporte. E aí, ele tem que ter um passaporte, ele tem que ter um visto para a União Europeia. Vejam só, que doido, que muito louco isso. E isso a gente só consegue entender, só consegue compreender, só consegue visualizar graças aos mapas, graças à representação do mundo ao nosso redor. Eu tenho certeza que muitos aqui não sabiam que o Brasil faz fronteira com a França. Mais ainda, a maior fronteira da França com outro país é com o Brasil. Então, vejam que louco, veja que contrassenso. A gente vai pensar que a maior fronteira da França é, sei lá, com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha. Não, é com o Brasil, porque o Brasil faz fronteira com a França. E isso a gente só consegue visualizar graças aos mapas. Tudo bem, galera? Tranquilo? Era isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixem aí nos comentários que a gente vai respondendo. Não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, tudo bem? De acompanhar todas as aulas e beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!